Os Segredos das Profundezas. Uma jornada épica. Preparem-se para uma expedição até o fundo dos oceanos. Um reino gigantesco e misterioso que cobre a maior parte do nosso planeta. Aqui, embaixo da superfície, existe um mundo cheio de maravilhas e perigos, onde a vida se desenvolveu de maneiras que nem imaginamos. Venham com a gente nessa aventura épica enquanto desvendamos 10 curiosidades incríveis sobre os oceanos, desde as fossas abissais até os recifes de coral vibrantes. Preparem-se para conhecer segredos que poucos ousam desvendar e se surpreender com o que está escondido sob as ondas. E não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal para mais aventuras. A Fossa das Marianas, um mergulho no abismo. Imaginem um lugar onde o sol nunca dá as caras, onde a pressão esmagaria um tanque de guerra como se fosse papel. Essa é a Fossa das Marianas, o ponto mais fundo que conhecemos em todos os oceanos. Com quase 11 quilômetros de profundidade, essa cicatriz gigantesca no fundo do Oceano Pacífico é quase inacreditável de tão profunda. As criaturas que vivem nesse mundo de escuridão são como aliens de outro planeta. Peixes que brilham no escuro, com olhos enormes que captam qualquer faísca de luz, crustáceos branquinhos e cegos que se acostumaram com a pressão absurda e vermes tubulares gigantes que se alimentam de bactérias que vivem nas fontes hidrotermais. A Fossa das Marianas é um lembrete do quão pouco a gente conhece dos oceanos e das formas de vida extremas que eles escondem. Bioluminescência, um espetáculo de luzes nas profundezas. Lá no fundo do oceano, onde o sol não chega nem perto, a vida deu um jeito de iluminar o breu, a bioluminescência. Criaturas marinhas, desde o plâncton minúsculo até lulas gigantes, aprenderam a produzir a própria luz. É como um show de luzes subaquático, com águas vivas que pulsam, camarões que soltam flashes para despistar predadores, e peixes pescadores com iscas que brilham para atrair comida para suas bocas. A bioluminescência é um exemplo incrível da capacidade da natureza de se adaptar, permitindo que essas criaturas se comuniquem, se camuflem e até se defendam em um mundo sem luz do sol. O mistério do Triângulo das Bermudas. Realidade ou ficção? O Triângulo das Bermudas, uma área no Oceano Atlântico entre Miami, Bermuda e Porto Rico, é famoso pelos desaparecimentos misteriosos de navios e aviões ao longo dos anos. Histórias de bússolas pirando, rádios sem sinal e barcos à deriva sem ninguém dentro alimentam teorias da conspiração, lendas de monstros marinhos e portais para outras dimensões. Apesar de não ter nenhuma prova científica, o Triângulo das Bermudas continua um mistério. As explicações mais prováveis são tempestades repentinas, erros humanos e a força da corrente do Golfo, uma corrente marítima poderosa e imprevisível. Capítulo 4. A Grande Barreira de Corais. Um oásis de vida. Ameaçado. Imaginem um jardim debaixo d'água de tirar o fôlego, com cores vibrantes e vida marinha para todos os lados. Essa é a Grande Barreira de Corais, o maior conjunto de recifes de coral do mundo, pertinho da Austrália. Lar de uma variedade incrível de vida, com mais de 1.500 espécies de peixes, 400 tipos de coral e um montão de outras criaturas marinhas, a Grande Barreira de Corais é um dos lugares mais ricos e complexos do planeta. Infelizmente, esse paraíso está em perigo. A poluição, a pesca desenfreada e o aquecimento global estão matando os corais, colocando em risco esse ecossistema tão importante. Capítulo 5. O som do bloop. Um enigma das profundezas. Em 1997, um barulho bizarro e super grave foi captado por microfones da NOAA, a agência americana que estuda os oceanos, no Oceano Pacífico. Chamaram esse som de The Bloop. Ele era muito alto e tinha um padrão diferente de tudo que já tinha sido gravado, seja bicho marinho ou atividade geológica. Teve gente falando que era um monstro marinho colossal, outros que eram icebergs se quebrando. Mas a explicação mais aceita, descoberta anos depois, é que o bloop foi causado por um terremoto de gelo, quando plataformas de gelo se rompem e batem no fundo do oceano. Capítulo 6. As cidades submersas. Vestígios do passado perdido.
O fundo do mar não esconde só segredos da natureza, mas também da história da gente. Pelo mundo todo, cidades submersas estão esquecidas no fundo do mar, como fantasmas de civilizações antigas. Imaginem as ruínas de Alexandria, no Egito, com seus palácios e templos submersos, ou a cidade perdida de Pavlopetri, na Grécia, com suas ruas e casas ainda visíveis debaixo d'água. Essas cidades submersas são como janelas para o passado, mostrando como era a vida, a arquitetura e a cultura de povos que sumiram há séculos. Desde que o mundo é mundo, marinheiros contam histórias de arrepiar sobre o Kraken, um monstro marinho colossal, com tentáculos gigantes que puxam navios para o fundo do mar. As lendas do Kraken provavelmente surgiram de avistamentos reais de lulas gigantes, bichos que podem chegar a tamanhos impressionantes, com mais de 10 metros de comprimento. Apesar de não ter nenhuma prova de que lulas gigantes já atacaram navios, a ideia de uma criatura tão grande e poderosa escondida nas profundezas do oceano continua assustando e fascinando as pessoas. Capítulo 8. As correntes oceânicas. Os rios invisíveis que controlam o clima. As correntes oceânicas são como veias da Terra. Elas são essenciais para controlar o clima do planeta. Empurradas pelos ventos, pelas diferenças de temperatura e salinidade da água, essas correntes levam o calor dos trópicos para os polos, influenciando o clima no mundo todo. A corrente do Golfo, por exemplo, carrega a água quente do Golfo do México para o norte do Oceano Atlântico, deixando o clima da Europa mais ameno. Só que as mudanças climáticas estão mexendo com a temperatura e a salinidade dos oceanos, o que pode causar mudanças inesperadas nas correntes oceânicas e, consequentemente, no clima global. Capítulo 9. O Lago Submarino. Um oásis de salmoura nas profundezas. No fundo do oceano, onde parece impossível existir vida, encontramos ecossistemas bizarros e incríveis. Um deles é o Lago Submarino, um corpo d'água muito salgado que se forma no fundo do mar, separado da água ao redor por uma camada fina de sedimentos. Esses lagos submarinos são cheios de metano e sulfeto de hidrogênio, que são tóxicos para a maioria das formas de vida, mas que sustentam uma comunidade única de bactérias e outros organismos que se adaptaram a esse ambiente extremo. Capítulo 10. A vida nas fumarolas. Hidrotermais. Um oásis de vida no fundo do mar. Naquele breu gelado do fundo do oceano, onde o sol nunca chega, a vida deu um jeito de florescer de um jeito totalmente inesperado, em volta de fumarolas hidrotermais. Essas fontes hidrotermais, encontradas em áreas vulcânicas no fundo do mar, liberam água superaquecida rica em minerais. Em vez de depender da luz solar para fazer fotossíntese, como a maioria das formas de vida, os organismos que vivem nesses lugares se adaptaram para obter energia por meio de um processo chamado quimiossíntese. Bactérias especiais são a base dessa cadeia alimentar, transformando os compostos químicos das fumarolas hidrotermais em energia e alimentando vermes tubulares gigantes, caranguejos, camarões e outras criaturas bizarras. E assim, termina a nossa expedição pelas profundezas dos oceanos. Vimos criaturas que brilham no escuro, desvendamos os mistérios do Triângulo das Bermudas e mergulhamos em fossas abissais, onde a vida sempre dá um jeito. Esses foram só alguns dos segredos fascinantes que os oceanos guardam. Quanto mais a gente aprende sobre esses lugares enormes e misteriosos, mais a gente se impressiona com a beleza, a força e a importância deles para o nosso planeta. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdo incrível. Deixem nos comentários qual desses fatos vocês acharam mais surpreendente.